Eu sou tua casa favorita, eu sou tua casa favorita. Venha habitar em mim, venha habitar em mim. E agora nós vamos compartilhar a palavra de Deus de fato. E eu quero iniciar a palavra de hoje lendo um texto muito conhecido da palavra de Deus, que está lá em João 14, 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então nós acabamos de ler: deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo dá. Então aqui nós podemos perceber que há dois tipos de paz. A paz que Deus quer nos dar através de Cristo Jesus e a paz que o mundo nos dá. E nós sempre estamos buscando a paz, mas será que paz que nós temos encontrado? Buscar a paz, irmãos, é um sentimento, é uma vontade de todos. Mas que paz nós temos encontrado? Nós sabemos que o ímpio tem tentado encontrar a paz, mas não consegue. Nós vemos que governadores têm tentado encontrar a paz através de tratados, através de guerras, e também não conseguem. Então nós percebemos que a forma de as pessoas buscarem a paz não é a forma correta. Então no fim das contas o que elas têm encontrado é uma falsa paz. É a paz segundo o mundo. E todos, irmãos, desejam a paz. O que nem todos sabem é que tem encontrado a paz errada. Tem muita gente declarando que vive em paz, mas não é a paz de Deus. É uma paz do mundo. E em Ezequiel 13:10 diz o seguinte: porque fazem meu povo desviar-se dizendo-lhe paz, quando não há paz? Ou seja, essa falsa paz tem criado na igreja de Cristo um sentimento contrário ao propósito de Deus. O povo é enganado pela falsa paz, e essa falsa paz faz com que as pessoas se desviem do propósito de Deus. E nós precisamos entender o que de fato é a paz e o que é a falsa paz que o mundo tem pregado, para que nós, como igreja de Cristo, não sejamos mais enganados e não nos deixarmos levar por essa falsa paz que tem então nos tirado do propósito de Deus. Nós sabemos o que nós temos buscado, então nós necessitamos encontrar a verdadeira paz em Cristo Jesus. Somente a paz em Cristo Jesus. Qualquer outra forma de encontrar a paz não é a verdadeira paz, e sim a paz segundo o mundo. Eu queria te mostrar agora algumas sensações, alguns sentimentos que as pessoas atribuem como paz, mas na verdade não é a paz, e sim a falsa paz, para que nós sejamos enganados. E muitas pessoas então, elas acreditam que a paz é ausência de dever e responsabilidade. Ou seja, ela acha que se a vida dela está tudo tranquila, ela está em paz. Muitas vezes os filhos, quando os pais pedem muitas coisas para os filhos fazerem, eles dizem o quê? Ah, não me deixam em paz nessa casa. Então a ausência de responsabilidade cria na cabeça da pessoa a ideia que ela está em paz. Então ela cria esse conceito: a paz é não ter responsabilidade. Outros também acham que a paz é o alívio para tomar decisões. Quando você não precisa tomar decisões, você diz: eu estou em paz, porque eu não preciso tomar decisões importantes. E talvez a posição que você esteja não exija de você a questão de tomar decisões importantes. Vamos pegar agora como exemplo o governador ou o presidente. Eles, no momento que eles têm que tomar decisões importantes todo o tempo, porque o país está dividido. Uns querem o isolamento, outros não querem. Então não tem como agradar a todos. Cada um tem um pensamento diferente. Então eu imagino que para eles é uma situação muito difícil. Se eles não estiverem convictos do que verdadeiramente é paz, é provável que nesse momento eles estejam desfrutando da ausência da paz, porque eles não têm paz, porque eles estão o tempo todo preocupados com as decisões que eles têm que tomar. Outra coisa também que é a falsa paz é a questão das realizações dos bens materiais. Muitas pessoas ligam a paz a isso, a ter poder, a ter fama, a ter realização. E quando elas não têm essas coisas, elas acham que perderam a paz. Nós não podemos conciliar a paz ao que nós temos, e sim aquilo que nós realmente somos em Deus. Aquilo que nós temos não nos garante paz. Outra questão que as pessoas tentam encontrar a paz
muitas vezes é através da morte. Muitas pessoas creem que ao morrer elas desfrutarão a paz. E no âmbito de encontrar essa paz, muitas pessoas chegam a tirar a vida. Mas eles não pensam que eles estão tirando a vida, que eles estão matando. Não é só isso que eles pensam, mas eles pensam que estão tirando a dor que eles sentem. Eles acham que aquilo vai aliviar a dor deles. E nós sabemos que isso é uma mentira. Isso só apenas vai prolongar o sofrimento deles. Pela falta de entendimento, tomam decisões erradas. Pela falta de conhecer verdadeiramente o amor de Deus, tomam essa decisão. Nós podemos perceber muitas vezes quando nós vamos em algum cemitério. Eu confesso que eu não tenho muito esse hábito, né? Prefiro ver as pessoas enquanto elas estão em vida, mas às vezes é necessário. E muitos túmulos você vai encontrar lá: descanse em paz. Será que todos aqueles túmulos que está escrito descanse em paz, verdadeiramente tem alguém, uma alma lá descansando em paz? Muitos não, irmãos. Muitos não estão descansando em paz. Nós precisamos encontrar a paz em vida para poder de fato descansar em paz. Se você não teve paz enquanto você estava vivendo, muito menos agora morto que você vai encontrar a paz. Nós precisamos entender verdadeiramente o que é a paz. Então nós nunca encontraremos a paz em outro lugar a não ser em Cristo. Nós não conseguimos gerar a paz por nós mesmos. Nós precisamos entender que a paz é fruto do Espírito Santo de Deus. E é isso que a palavra de Deus nos mostra. Lá em Gálatas 5:22 você vai encontrar que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Mas nós vamos focar então ali na paz. O fruto do Espírito é amor, gozo e paz. Então a paz é um fruto do Espírito. Somente em Espírito nós podemos gerar esse fruto. Então o que nós primeiramente precisamos para ter paz? Nós precisamos ter a certeza que o Espírito Santo, ele mora dentro de nós, que o Espírito Santo faz morada dentro do nosso coração. E quando que nós temos essa convicção que o Espírito Santo mora dentro de nós? Quando nós cremos e confessamos. Isso está lá em Romanos 10:9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então nós precisamos crer com o coração e confessar com a boca. Isso faz o quê? Que nós sejamos alcançados por Cristo. Agora Ele se torna Senhor das nossas vidas. E aí o Espírito passa a morar dentro de nós. E a Bíblia fala que nós nos tornamos um só Espírito com Ele. E a partir desse momento, então esse Espírito que agora reside dentro de nós, pode gerar em nós o fruto do Espírito. E Ele pode então gerar a paz. Então nós só podemos ter paz se nós formos de fato filhos de Deus. O ímpio, irmãos, o que é o ímpio? O ímpio é aquele que não crê em Cristo, aquele que não é filho de Deus. E lá em Isaías 57:21 diz: para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. Então o próprio Deus lá em Isaías estava dizendo: os ímpios jamais vão encontrar paz, porque não há paz se não for em Cristo Jesus, se não for preso a mim. E o que é de fato a paz? Nós precisamos entender que a verdadeira paz é uma promessa. E lá em Isaías nós podemos entender essa promessa. O povo de Deus, ou o homem, ele perdeu a paz. O homem vivia em perfeito sentimento ou estado de paz com Deus no jardim. Não havia preocupação nenhuma, não havia aflição nenhuma, não havia tribulação nenhuma. A Bíblia fala que Deus visitava o homem na viração dos dias. O homem tinha comunhão com Deus, não tinha do que se preocupar. Ele nem sabia discernir o que era bem e o que era mal, porque ele só vivia o que era bom. Até que então o homem decide ser independente de Deus. E aí todos nós conhecemos, né? Então Eva come o fruto e o pecado entra no mundo. E quando o pecado entra no mundo, o homem deixa de desfrutar a paz em Deus. Então a paz precisa ser restaurada. Tudo aquilo que o homem perdeu no jardim, Deus de uma certa forma prometeu restaurar. E nós fomos restaurados em Cristo Jesus. Nós alcançamos a salvação novamente através de Cristo Jesus. E lá em Isaías nós podemos perceber que a paz também foi uma promessa. E você pode ver isso lá em Isaías 9:6. E diz o seguinte: porque um menino nasceu, um filho se nos deu.
e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aqui estava falando de quem? Jesus Cristo. Ele é o Príncipe da Paz. E através desse título, ele pôde restaurar a paz entre Deus e o homem. A Bíblia fala que Deus era irado com o homem por causa do pecado. E Jesus Cristo resolveu o problema com o pecado. E resolvendo o problema do pecado, ele resolveu o nosso problema com Deus. E agora nós podemos ter paz com Deus. E às vezes as pessoas confundem o sentimento de paz que Jesus Cristo prometeu. Jesus Cristo não nos prometeu a paz com o mundo, ele nos prometeu a paz com Deus. É em Deus que nós temos que ter paz e é com Deus que nós temos que ter paz. Muitas vezes é impossível estar em paz com Deus e estar em paz com o mundo ou com as pessoas. E é por isso que Jesus Cristo, lá em Mateus 10:34, não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Então aqui Jesus estava falando com relação ao mundo. Nós nunca vamos estar em paz com o mundo, mas mesmo em meio à aflição, mesmo em meio às dificuldades, às lutas, às guerras, nós temos paz com Deus, porque Jesus Cristo resolveu o nosso problema com Deus. Isso deveria ser motivo de grande alegria. Ter certeza da salvação, irmãos, deveria fazer com que a gente se sinta realmente em paz, mesmo em meio à situação que a gente vive. Eu sei que é um tempo difícil, um tempo onde nós sabemos que muitos já estão e muitos ainda ficarão desempregados. Mas, irmãos, nós precisamos continuar em paz, porque nós cremos que o nosso Redentor vive. E Ele nos garante a paz. A paz é uma promessa. Lá em Isaías, Ele prometeu que Ele seria o príncipe da paz. E você sabe que é uma promessa, é a certeza de algo. E se você não tem paz, é porque você não crê nessa promessa. Você não creu que Ele, como Deus, se fez homem para se tornar o príncipe da paz, para alcançar sua vida, para te reconciliar com Deus. Mas muitas vezes nós nos preocupamos mais em estar reconciliado com o mundo do que com Deus. Nós precisamos ter paz com Deus, e a paz vem quando nós realmente vivemos aquilo que Deus projetou, aquilo que Deus sonhou para nós. Muitas pessoas não têm paz porque elas estão distante do projeto de Deus, distante do propósito de Deus para a sua vida. E aí elas não entendem porque elas não conseguem encontrar paz. Quando você encontrar o propósito de Deus para a sua vida, certamente você também vai encontrar a paz. Não mais a paz segundo o mundo, mas agora a paz segundo Jesus Cristo. A paz que Ele prometeu e a paz que já se cumpriu nas nossas vidas. Então agora nós vamos perceber o que é então a verdadeira paz. Então a verdadeira paz, ela não depende de nada que é exterior. Não depende do carro que eu tenho, não depende da casa que eu tenho, mas depende daquilo que eu tenho no meu interior. E o que eu tenho no meu interior é o Espírito Santo de Deus. E é Ele que me garante a paz. A paz verdadeira também, ela não é apenas um fruto para o futuro. Tem pessoas que acreditam, um dia nós teremos paz quando nós estivermos na eternidade com Deus. Sim, isso é uma verdade. Nós teremos a plena paz, uma plena alegria, acho que uma sensação indescritível. Mas isso não significa que agora, nesse tempo presente, você não vai sentir paz. Nós precisamos sim sentir a paz de Cristo. Nós precisamos estar em paz, andar em paz. Se na sua vida não é paz, irmãos, se a sua vida é cheia de tribulações, e na verdade a tribulação não nos garante a ausência da paz, porque nós podemos ter paz em meio à tribulação. A Bíblia fala que Ele não nos livrou, irmãos, da fornalha, mas Ele nos livrou na fornalha. Então muitas vezes é preciso passar pelo fogo, mas mesmo no fogo você precisa crer que Jesus está contigo. Mesmo na tempestade, Ele está no barco contigo. E isso é paz, é olhar para o barco, é ver que em volta há tempestade, mas ver que dentro do seu barco há Jesus Cristo. E no barco que Jesus Cristo está, irmãos, esse barco não afunda. E no barco que nós estamos, Jesus Cristo está. E nós precisamos então continuar em paz. Outra coisa importante acerca da paz, da verdadeira paz, é que a verdadeira paz, ela é o árbitro da nossa vida. Colossenses 3,15 diz o seguinte: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Essa é a versão da Bíblia qual eu estou lendo, mas tem uma outra Bíblia, irmãos, que diz um pouquinho diferente,
mas ela dá um entendimento mais fácil, que diz que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. O que é ter a paz como juiz? Todas as vezes que nós precisamos tomar uma decisão, a paz se torna o nosso juiz. O que o juiz define? O juiz define o que é certo e o que é errado. Então, quando nós vamos tomar uma decisão, nós precisamos crer que nós precisamos estar em paz. Se você não sente paz em tomar uma decisão, é provável que você esteja tomando uma decisão errada. E é por isso que você não consegue ficar em paz. Isso deveria ser um alerta para você retroceder dessa decisão. A decisão do quê? De qualquer coisa da sua vida. Você inicia um relacionamento e você não sabe, você não está em paz para seguir nesse relacionamento. Talvez é um sinal de Deus te mostrando que esse relacionamento não é de Deus para sua vida. Mas talvez você diga, mas eu vou sofrer. A paz não é a ausência do sofrimento. Mesmo sofrendo, você vai sentir paz, que você tomou a decisão correta. Muitas vezes as pessoas, elas não tomam a decisão correta por causa do sofrimento, e o sofrimento é inevitável. Mas nós precisamos aprender a sentir a paz, a desfrutar a paz, mesmo em meio ao sofrimento. E isso é ter realmente a paz como nosso árbitro, como nosso juiz. Outra coisa também da paz é que ela não pode ser compreendida. Você já passou por uma situação extremamente difícil, a qual você não conseguia imaginar que você ia vencer aquilo? Você talvez estava criando dentro de você um sentimento de desistir, já crendo que você era um derrotado, e de repente Deus age em seu favor e você começa a sentir paz. Mesmo que talvez a situação ainda não tenha se resolvido, você começa a sentir um sentimento de paz, e aquele sentimento de paz gera esperança dentro de você. Esperança que aquela situação vai passar, esperança que tempos melhores virão, e é isso que nós experimentamos nesse momento. Nós temos esperança que tempos melhores virão, porque a paz que nós sentimos, ela excede o entendimento humano. Isso nós podemos ver lá em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa é a paz que vem de Deus, irmãos. É a paz que vai te garantir harmonia com Deus, mesmo em meio à dificuldade. Você precisa sair na rua em paz. Nós não podemos sair na rua atemorizados, com medo de sermos contaminados por esse vírus a qualquer momento. Mas pastor, isso não é uma realidade e uma possibilidade, é uma possibilidade humana. Mas nós precisamos crer que Deus tem guardado as nossas vidas. Então, irmãos, não estou falando para você sair de qualquer jeito ou ficar se aglomerando sem necessidade, não é isso. Há um risco real, há realmente um vírus aí, a prova são as pessoas infectadas e infelizmente até pessoas que já morreram. Mas nós temos que ter fé. E a fé, irmãos, não está baseada naquilo que nós vemos. A fé está baseada naquilo que nós cremos. E eu creio que Deus tem guardado as nossas vidas. E eu vivo, irmãos, e saio de casa em paz. Isso não tem tirado a minha paz. Nós temos permanecido, irmãos, com o mesmo espírito, com o mesmo sentimento de paz ao sair de casa. Nós estamos aqui não porque nós estamos com medo de fazer o culto, irmãos. Quando liberarem o culto, a primeira coisa é o que mais nós queremos, é fazer o culto novamente. Vamos tomar todas as devidas precauções, vamos afastar as cadeiras se for necessário, irmãos. O que o governo decidir que precisa ser feito, nós faremos. Mas nós aguardamos por isso, nós oramos por isso. E nós cremos, irmãos, que isso, a igreja é algo fundamental, sim. É fundamental as pessoas manterem a fé nesse momento. A fé gera vida nas pessoas. Não perca a fé, não perca a comunhão nesse momento. Eu sei que parece que tudo se torna repetitivo nesse momento, que tudo que a gente vai falar, a gente acaba falando em comunhão, acaba falando em fé. Mas é o que mais nós precisamos nesse momento, é de fé e de comunhão. Não podemos perder a comunhão, não podemos deixar que o diabo realmente tenha êxito no plano através desse vírus, que é da destruição, não só da destruição da economia, mas da destruição da igreja também. Se mantenha firme, se reúna, ore e realmente busque a palavra de Deus e creia que a paz de Cristo sobre a sua vida de fato excede todo entendimento. Às vezes é necessário deixar o entendimento de lado, às vezes é necessário, irmãos, deixar de buscar um pouco de informação e buscar mais oração. A informação não tem poder de mudar, só de te informar, mas a oração pode mudar vidas. Pode mudar a sua vida. Deixe um pouquinho as redes sociais, as pesquisas no Google de lado
e realmente vamos buscar mais a Deus nesse tempo. Nós percebemos a falta de paz. É provável que você perceba na sua família, você perceba no seu trabalho, que há falta de paz na sua família, na sua casa e na sua volta, no mundo inteiro. O que o mundo tem clamado é por paz. E nós, como filhos de Deus, o que nós temos feito? O que você tem feito para gerar a paz? Nós já sabemos que nós humanamente não podemos gerar a paz, porque a paz é gerada pelo Espírito. Mas a partir do momento que nós temos o Espírito e nós somos um só com o Espírito, nós geramos a paz através do Espírito que reside dentro de nós. Então agora sim, como filhos de Deus, nós podemos gerar a paz, nós podemos manter a paz. E é para isso que Deus tem nos chamado nesse momento, para gerar paz, para levar paz àqueles que estão aflitos. E eu queria ler mais um versículo com você, lá em Mateus 5:9. Diz o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que é ser um pacificador? Você compreende o sentido, o significado dessa palavra? Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Então nós, como filhos de Deus, crendo que já somos filhos de Deus, precisamos o quê? Ser pacificadores, gerar a paz. E quando nós geramos a paz na vida das pessoas, isso gera em nós alegria, porque quando ele fala bem-aventurado, ele está falando feliz, alegre, ou seja, feliz ou alegre os pacificadores. Então, a paz, gerar a paz, gera em nós alegria. E o maior inimigo, tanto da paz quanto da alegria, é a justiça própria. A justiça própria, geralmente, ela anula e cancela tanto a alegria quanto a paz. A justiça própria sempre procura encontrar um culpado. E foi assim desde o começo da humanidade. Quando o homem pecou, ele colocou a culpa na mulher. A mulher colocou a culpa na serpente. E nós continuamos agindo dessa forma. De tempos em tempos, quando há um problema, as pessoas não querem encontrar uma solução. As pessoas querem encontrar um culpado. Elas querem culpar alguém. Parece que culpar alguém, ter um culpado, parece que gera um sentimento bom dentro das pessoas. Nós não deveríamos, irmãos, procurar culpados. Jesus Cristo, quando ele veio resolver o problema do pecado, ele não perguntou, ele não procurou saber se verdadeiramente o culpado era Adão, era Eva ou era a serpente. Ele simplesmente veio, morreu na cruz e resolveu o problema com o pecado. E nós, como cristãos, precisamos ser imitadores de Cristo. Paulo já falava: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E se Cristo não veio para gerar culpa sobre as pessoas, nós também não deveríamos mais procurar culpados, mas deveríamos procurar gerar solução. Onde há solução, há também paz. E às vezes a gente percebe muito isso, nessa necessidade de procurar um culpado, ou encontrar um culpado, quando nós às vezes conversamos com alguns casais. Parece, irmãos, que há um sentimento, uma alegria, quando um consegue provar a culpa do outro. Eles não estão ali tentando um aconselhamento para resolver uma situação. Muitas vezes eles querem provar para nós que o culpado é o fulano, é o ciclano, quando na verdade eles deveriam estar preocupados em encontrar uma solução para que aquele problema não aconteça mais. E isso sim vai gerar paz, porque aquele problema vai deixar de acontecer. Deixa a culpa de lado. Uma vez eu ouvi que nós não podemos ter duas coisas, razão e felicidade. E às vezes a gente fica muito preso em querer ter razão. E às vezes é necessário abrir mão da nossa razão para encontrar a paz ou permanecer em paz. A paz nós já encontramos em Cristo. Mas para que a gente permaneça em paz, às vezes é necessário abrir mão da nossa razão. E às vezes as pessoas sempre querem ter razão de tudo. E quando a gente abre mão da razão, a gente constrange muitas vezes as pessoas. Vou dar um exemplo: aconteceu uma discussão, uma briga, e você é convicto que você estava certo e que a outra pessoa é quem estava errada. Então eu não vou pedir perdão, eu não vou pedir desculpa, porque eu sei que eu estou certo. Talvez a outra pessoa que teoricamente está errada, ela está em paz, porque ela também acha que ela está certa. E talvez você não está sentindo paz. E se você abrir mão da sua razão, talvez você vai conseguir permanecer em paz. Se você chegar: olha, queria te pedir perdão, se algo que eu fiz, que algo que eu falei fez com que você tivesse uma má impressão e você acabou de repente também se alterando comigo, mas eu quero te pedir perdão. Talvez a pessoa vai se constranger: não, o erro foi meu, na verdade eu que preciso te pedir perdão.
E aí, irmãos, onde existiam 2 pessoas iradas, passam a existir 2 pessoas sentindo paz. Mas muitas vezes nós não abrimos mão da nossa razão, muitas vezes por causa do nosso orgulho. Nós somos orgulhosos demais, e o orgulho não é um sentimento que agrada a Deus. A Bíblia fala que os humilhados serão exaltados e não os orgulhosos. Então nós precisamos muitas vezes deixar o orgulho de lado para realmente alcançar tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Como eu falei, nós não podemos gerar a paz, né? Mas nós podemos conservar a paz. Nós precisamos conservar a paz. E como que nós conservamos a paz? Quando nós realmente confiamos em Deus. Lá em Isaías 26:3 diz o seguinte: Tu conservarás em paz aquele cuja a mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, se nós confiarmos no Senhor, confiarmos que nós estamos debaixo da sua mão protetora, confiarmos que Ele está cuidando de nós, nós vamos conservar a paz. Nós vamos manter a paz nos nossos corações. E agora nós vamos adorar ao Senhor. E nós vamos declarar verdadeiramente isso, que Ele é a paz. Nós temos que lembrar que a paz foi uma promessa, e que essa promessa ela já se cumpriu através de Cristo Jesus. Então não aceite nenhum tipo de sentimento que não seja um sentimento de paz. E realmente a paz que excede todo entendimento esteja sendo nesse momento derramada sobre a sua vida. Talvez você seja uma das pessoas que já foi alcançada por essa crise. Talvez haja pessoas que você conheça que já foram infectadas por esse vírus. E nenhuma situação importa, nenhuma situação pode tirar a paz dos filhos de Deus. E nesse momento nós precisamos buscar ao Senhor, buscar a presença de Deus, confiar verdadeiramente no Senhor. Porque quando nós confiarmos verdadeiramente nele, e não confiar simplesmente pelaquilo que nós declaramos, porque nem sempre aquilo que sai da nossa boca sai do nosso coração, mas nesse momento aquilo que vai sair da sua boca precisa sair do seu coração, precisa ser uma verdade dentro de você. Deixa o Espírito gerar fé em você, deixa o Espírito Santo produzir o fruto do Espírito, e quando ele produzir verdadeiramente o fruto do Espírito Santo, você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter amor, você vai ter paciência. É isso que ele quer produzir na sua vida. Foi para isso que ele veio morar dentro de você. Ele não veio só te dar dons, ele veio te transformar para que de fato você seja a imagem e semelhança dele. E isso precisa ser o desejo do nosso coração, nos tornarmos a imagem e semelhança dele. E para isso nós precisamos ser cheios do amor de Deus e cheios da paz de Deus. E eu oro para que nesse momento você possa sentir aí na sua casa. Imagino que nesse momento você já saiu do seu sofá. Imagino que nesse momento você já fechou os seus olhos e você está orando ao Senhor e pedindo: Deus, derrama sobre mim a tua paz, produz em mim o fruto do teu Espírito, gera em mim fé, confiança em ti.